Muito boa tarde, senhoras e senhores. O programa Fim de Tarde está no ar hoje. Primeiro, antes de começar o nosso programa, quero fazer novamente um agradecimento às pessoas que estão assistindo, que estão compartilhando, que estão mandando mensagens para o programa Oi, Gente, que é o programa das 6 às 7 da tarde, apresentado pela Gabriela Krakecker, pela nossa querida Heloísa Birk e pela, agora também, Poliana Rodrigues. São meninas de 12 a 13 anos que apresentam um programa aqui específico para a idade de 12 a 14 anos. Então essa é a faixa etária daquele programa. Aquele programa visa nós, que somos adultos, nos prepararmos para saber o que as pessoas entre até 14 anos pensam e que cidade de Dois Irmãos elas querem para daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos, essas pessoas que hoje estão com 14, estarão com 24, portanto serão os advogados, os dentistas, os engenheiros, os arquitetos, os jornalistas, serão os comerciantes, os prestadores de serviço, serão os industriais. E compete a nós, adultos, ouvirmos o que eles têm a dizer, qual cidade eles esperam e prepararmos essa cidade para que eles, quando peguem o cetro da condução da sociedade civil de Dois Irmãos, possam ter mais facilidade de levar essa cidade ainda mais em frente e fazer a cada dia mais bonita. Então, o programa Oi Gente, que integra a TV local de Dois Irmãos, tem esse fito. E as pessoas que assistem esse programa lá estão se dando conta ou não, ajudando a construir um futuro mais bonito para a nossa cidade. O programa Fim de Tarde hoje recebe aqui a doutora Camila Ninoff, advogada da cidade de Dois Irmãos. Nós vamos trocar umas ideias aqui, conversar um pouco, né, porque o assunto todo não precisaria de muito mais tempo, mas nós vamos conversar um pouco com a doutora Camila aqui a respeito de uma coisa que vem sendo muito debatida e muito discutida e que no Brasil se tornou lei no ano de 96, lei 9.307, que é a chamada lei de conciliar os litígios que existem entre empresas através de um tribunal de arbitragem ou apenas por uma arbitragem. Doutora Camila, a senhora esteve recentemente participando de um evento aí, mas depois nós falamos do evento, mas primeiro eu quero saber o que é o Tribunal de Arbitragem. Alan, o Tribunal de Arbitragem, como tu disse, então, ele foi trazido pela Lei 9.307 de 96. O que ele possibilita? Ele possibilita, não precisa ser só litígios de empresas, tá? Ele está voltado hoje mais para empresas, se tornou mais comum empresas adotarem esse tipo de solução de conflito. Mas qualquer pessoa capaz de contratar, ele pode, as partes então podem escolher um árbitro, ou que nem tu disse, um tribunal de arbitragem, para resolver eventuais conflitos que vierem a se desencadear da relação contratual. Hoje, as empresas utilizam mais, está se tornando cada vez mais comum, mas pode ser qualquer parte contratante poderia, na teoria, estabelecer um contrato que eventual litígio, ao invés de ir para o judiciário, ficaria a cargo da resolução de um árbitro ou de um tribunal arbitral. Traduzindo o inverso para as pessoas que não são da área do direito, se a empresa tem um fornecedor, né, que fornece um produto equivocado, ou se ela vende para alguma outra empresa e alguém não paga alguém ou tem um problema no fornecimento de um produto, exatamente, ao invés de entrar no judiciário cobrando isso por uma ação do monopólio do Estado da Justiça, a pessoa contrataria um grupo de árbitros. Um árbitro, exatamente, ou um grupo. Quem são esses árbitros? É totalmente livre a escolha, inclusive por isso acho que tem sido optado, as empresas têm optado por esse tipo de resolução de conflito. Porque a lei permite que tu escolha, junto com a outra parte, alguém específico, técnico naquela área. Então, por exemplo, uma empresa que trate de motores, de toda essa questão mecânica, técnica disso, ela pode, por exemplo, determinar que o engenheiro seja o árbitro caso haja um conflito, um litígio entre as partes. Por exemplo, duas empresas, a GM com uma empresa lá da Alemanha, entre eles podem estabelecer que eventual conflito seja resolvido, ao invés de pelo judiciário, por um juiz que é formado em direito, por alguém que é formado em engenharia, que tem algum tipo de conhecimento técnico específico exatamente sobre aquele contrato. Então,
nesse caso um engenheiro, enfim, qualquer outro, da escolha deles, desde que seja capaz. Bom, tu estás falando de empresas multinacionais. Sim. No caso, citaste duas multinacionais, né? No caso de multinacionais, tem, pelo menos, parece que uma pesquisa da Universidade de Londres, lá feita pela Pricewaterhouse, chegou à conclusão de que aproximadamente 73% das empresas multinacionais utilizam o sistema de arbitragem nas negociações dela, né? Então, mas isso é um fenômeno internacional ligado ao direito internacional. No direito nacional, vamos dizer aqui, brasileiro, nas empresas que não são empresas que têm negociações internacionais, mas entre elas, em que pé anda o uso da arbitragem? E assim, tem aumentado bastante, inclusive agora com essa disseminação nas próprias faculdades, essas competições que têm se tornado cada vez mais comuns. Isso tem trazido um maior conhecimento das pessoas, de graduandos, enfim, e até mesmo de professores e dos profissionais da área. Nacionalmente, ela realmente é utilizada mais assim em empresas grandes, empresas que lidam com o direito internacional, com negociações estratosféricas e optam por essa opção, mas ela pode ser utilizada por qualquer empresa. Então, eu acho que até o intuito desse tipo de competição e desse tipo de evento que vem se criando seja realmente a fazer todos os envolvidos abrirem os olhos para esse tipo de solução de conflito, que é relativamente novo, é a lei de 96. Para nós isso é novo, né? A gente acha novo. É novo agora, mas já estava no Código Comercial de 1848, né? Mas a lei que de fato regulamentou é de 96. E é ela que se usa, né? Sim, é uma lei recente. Exatamente. E eu estava quando eu estava lendo essa matéria da consultoria dessa Pricewaterhouse, lá na Inglaterra, que eles fizeram junto com a Universidade de Londres, uma pesquisa que apontou esse 73% de interesse nas multinacionais. Eu não sou especialista na área de direito administrativo, né? Embora seja formado em direito, não exerço praticamente, a não ser nas causas do jornal, né, o direito. Eu fiquei pensando, por que será que as multinacionais interessam? Há alguma coisa, por exemplo, na composição de um laudo arbitral que permita a execução em qualquer foro, em qualquer jurisdição, depois que se tem o laudo arbitral? Sim, o árbitro nas causas que porventura ele vier a presidir, disse, né, inclusive na lei, que ele é o juiz de direito naquela causa. Então, ele tem poder de intimação, de mandar executar, de mandar, claro, com o auxílio daí do judiciário. Mas a questão é que... O monopólio da justiça é do judiciário. Sim. O judiciário tem um monopólio da justiça. Sim. Quando eu contrato um árbitro, por exemplo, para fazer alguma coisa, ele vai dar um laudo baseado em uma situação em que uma empresa e a outra aceitam a composição do litígio arbitralmente, não judicialmente. E isso é executável, de pronto. Sim, é um título executivo judicial. E tem segundo grau de jurisdição? Eu posso recorrer disso? É que a ideia... Não, a princípio não, porque a ideia é que se as empresas já antes de qualquer tipo de negócio, no contrato, estabeleceram que aquele árbitro que vai ser... É o escolhido, né? Que eles escolhem também, geralmente, a lei específica que vai ser aplicada. Às vezes é que nem aqui no Brasil a lei da arbitragem número tal. E também existem conselhos regionais de arbitragem que também têm seus regulamentos. Então, em contrato, antes de qualquer tipo de litígio, já há essa definição, o que pressupõe que as partes, por livre e espontânea vontade, utilizando-se do direito de contratar, escolheram estarem submetidas àquele tipo de tribunal arbitral, o que pressupõe que confiam nele para dar alguma decisão em eventual litígio. Então, dando a decisão... Isso quando assina uma cláusula compromissória. Exato, é necessário, explícita. Uma cláusula compromissória. Vamos pegar duas empresas, vamos tentar fazer um exercício aqui de fictício, né? de cobrança de litígio, arbitrando litígios. Eu sou uma empresa, a doutora Camila é outra. Como é que nós chegamos ao acordo se eu, por exemplo, quero arbitrar e a Camila não? A gente não arbitra. Aí não tem. Aí
se foi tudo. Se foi Então, tudo. assim, As duas partes têm que dar. Não tem acordo, não tem casamento. Exatamente. No caso, separação. Doutora Camila, quanto por cento das empresas já estão começando a usar isso? Vocês têm algum dado relativo a esse assunto? Não, Alan, infelizmente eu não tenho esse dado. Assim, eu sei que ele tem se tornado muito mais comum do que antigamente, cada vez mais disseminado. Como eu disse antes, acredito que esse trabalho das próprias faculdades, então hoje a gente tem competições conhecidas e que vêm se tornando cada vez mais respeitadas, essa da PUC, então, tem uma em São Paulo, que é a Camarb, faculdades de todos os lugares do Brasil participam, e tem uma em Viena, que é acredito que seja a precursora de todas as outras, assim, que envolve Harvard, envolve escolas prestigiadas do mundo inteiro, e Harvard, inclusive, também tem algumas competições. Então, tem se tornado cada vez mais utilizado. Não tenho dado de porcentagem, mas eu sei que vários escritórios... Tem 2 irmãos, alguém usa? Não, que eu saiba, não. Então não tem, ainda não existe aqui. Tem um filme muito famoso, Assédio Sexual, com a Demi Moore e o Michael Douglas, em que o Michael Douglas leva a Demi Moore a um tribunal arbitral porque ela fez assédio sexual em cima dele. É um filme interessantíssimo, porque isso mostra, por exemplo, que nos Estados Unidos as pessoas estão mais predispostas a utilizar a questão arbitral antes de levar para o judiciário, por uma razão simples. O direito no Brasil é quase gratuito, né? E nos Estados Unidos é caríssimo. Levar um tribunal é muito caro nos Estados Unidos, então lá muitas questões são resolvidas antes. É muito melhor arbitrar do que levar ao judiciário. Levar ao judiciário vai ser determinado pelo próprio judiciário, porque as custas são altíssimas. O direito, inclusive, daqui, né, se a gente vai estudar, enfim, casos, ele traz basicamente casos dos Estados Unidos como, claro, existe a lei da arbitragem, mas muito mais, eu acho, do que a lei da arbitragem, ele traz doutrina estrangeira. Dos Estados Unidos, principalmente. Então, a gente tem termos na arbitragem em inglês, né? Speech, enfim, arbitration team, é tudo em inglês. Então, tudo não, né? Mas assim, agora grandes termos. Agora bem fácil, né? Que agora com o Google está tudo bem fácil. Exato. Doutora Camila, como é que por exemplo, se você tivesse que elencar aqui umas razões favoráveis à arbitragem, qual seria a primeira delas? Celeridade, eu acho. Celeridade. Muito rápido, muito mais rápido do que entrar com processo judicial. É mais rápido. Ainda mais nesses casos assim, que envolvem esse tipo de direito que às vezes traz casos muito específicos de empresa, que nem eu disse, dei o exemplo da engenharia, de mecânica, né? Às vezes, porque o judiciário, o juiz, ele é formado em direito, claro, tem suas especializações, conhecimentos muito alargados do direito, mas aí tu traz para ele um caso envolvendo direito internacional, envolvendo questões técnicas da empresa, de funcionamento, de contrato específico. Então, às vezes o judiciário não está tão bem equipado assim. Isso em primeira instância, porque em segunda instância são todas varas especializadas, né? São turmas especializadas. Não, em primeira instância também, né? Em primeira instância também podem ser especializadas, mas... Alguns, porque aqui no caso das irmãos é jurisdicional, né? Então, aqui é vara judicial, tudo se faz o juiz faz tudo. Mas se tu tiver um recurso disso, para, por exemplo, o Tribunal de Justiça, lá já vão ser turmas especializadas, lá eles vão ter essa especificação do que você está falando que não existe. Na verdade, eu ainda acredito que ainda assim não é o mesmo tipo de conhecimento específico que um árbitro pode te dar. E por isso também é mais rápido. Então, celeridade do processo. Exato. E a questão da execução do laudo. Porque, por exemplo, eu e tu podemos, nessa nossa empresa fictícia, que está litigando via arbitragem, chegar um laudo, sai um laudo de lá. E aí o laudo é a meu favor e eu contra ti, como é que eu executo isso? Ou vice-versa? Primeiro, a gente pressupõe que vai ser executado numa boa, né? Assim, no caso, saiu a sentença do árbitro, a princípio a empresa, então, de acordo como ela concordou com aquilo no contrato, se pressupõe que ela vá cumprir, né? Porque tu litigar e submeter ao tribunal uma questão e discordar da outra empresa é uma coisa. Agora, no momento em que tu escolheu o árbitro e ele te dá uma sentença desfavorável e mesmo assim tu não cumpre, é complicado, né? Assim, é meio má fé, assim. Eu acredito que, como qualquer outra sentença, deveria ser, né, em primeira instância. Mas
o tribunal arbitral ele não impede que depois tu possa recorrer ao judiciário. Bom, então se não tiver, se mesmo depois do laudo, ainda tem que ter intervenção judicial, é isso? Não necessariamente. Pode ter intervenção. Pode ter intervenção. E aí é uma cobrança normal, como existe em qualquer uma. Como são as custas? Do arbitral? Tu paga o árbitro, né? E se porventura tu... Comparados com... é que assim, a gente está lidando com... Como eu disse, hoje a arbitragem ainda é muito utilizada para grandes empresas. Então a gente está lidando com números estratosféricos, assim, de contratos, né? Então, se fosse fazer a porcentagem, eu acredito que ainda seria mais vantajoso o árbitro, mas os honorários arbitrais. É o que o árbitro vai te cobrar. Não entendi. Vamos lá, estou te perguntando em relação às custas. Por exemplo, eu entro com uma ação cobrando via judicial, né? Nós estamos falando aqui de tribunal arbitral. Tá. Ou eu vou lá e utilizo o monopólio do Estado, da justiça pelo Estado, Poder Judiciário, ou eu vou lá e utilizo o tribunal arbitral. Ponto. Custas por custas. As custas no tribunal judiciário, como nós temos, e as custas no tribunal arbitral. Não, é aí que tá. Não é só... Claro, tu está me perguntando especificamente das custas, mas se tu vai pensar que... interessa como empresa. Não, mas não é só isso que interessa como empresa. O que interessa como empresa também é o tempo que tu vai ficar utilizando no judiciário para resolver uma questão que no tribunal arbitral tu vai, em média, resolver em 1 ano e meio, 2 anos. E no judiciário, e o tempo que tu perde para resolver isso, e a tua empresa, como é que ela funciona enquanto tu tem um contrato sobre litígio. Eu não sei, o que eu quis dizer foi que os honorários, as custas de um processo arbitral é o que tu vai pagar o árbitro, porque tu nomeou um árbitro para resolver, ele tem um custo, certo? Sim. Não é barato. Mas se tu vai fazer um processo judicial, também não é barato, pelo tempo, por tudo que vai causar, às vezes, pela empresa, com certeza é mais vantajoso que ela escolha um árbitro. Tá. No meu ponto de vista. Sim, tudo bem. Estamos negociando aqui. Estou tentando tirar de ti o maior conhecimento possível para que as pessoas que estão nos assistindo, que devem ser muitas, né, possam saber se vão ou não para o tribunal arbitral e se vão ou não para o Poder Judiciário para fazer as execuções dos litígios que tem lá com as suas empresas. Bom, então tu acreditas, deixa eu só entender, que as custas são mais baratas no tribunal arbitral do que no tribunal judiciário? Se tu for pensar em custas como custo para a empresa e não como só aquele valorzinho que tu paga na ação, sim. São maiores. Então isso é uma desvantagem. No judiciário são maiores. São maiores. Sim, se tu vai, assim, porque é isso que eu quero dizer, se tu entende custas como só aquele valorzinho do judiciário, talvez o valorzinho que tu vai pagar ali na inicial, as custas judiciais, no caso, seja menor. Mas aí tu tem custo com advogado, com valores, enfim, outros custos. Agora... Desaparece o advogado no tribunal arbitral? Não, ele não desaparece, mas o que eu quero dizer é assim, ó, se tu tem ele não desaparece, cada empresa tem o seu advogado, é ele que fala pela empresa. Não necessariamente, mas geralmente... Não da empresa? Não, é que é muito informal, né? Não é assim um tribunal, não tem regras, enfim, tão engessadas, eu acho, acredito, tá? Eu penso. Mas as custas, se tu for pensar em custas de valor do processo, que é aquela custa inicial que tu paga em trocação, para tu entrar em trocação tu tem que pagar uma custa inicial pro judiciário, certo? Esse valor talvez não seja tão alto, tá? Mas aí tu vai juntar valor de advogado indo pro fórum, de valor de tempo que a empresa vai perder, de valor de tempo que a empresa vai perder dando seu, enfim, envolvendo seu advogado nessas questões, ou o tempo que ela vai perder antes de resolver o litígio. Esse tipo de custo, se tu vai considerar isso como custas, aí o arbitral vai ser com certeza mais benéfico. Nós estamos conversando aqui com a doutora Camila Nino, estamos tentando entender, compreender o que é o famoso tribunal arbitral. Até quando nós tivemos várias vezes curso para o tribunal arbitral aqui em Dois Irmãos, né? Várias pessoas tentaram fazer curso para o tribunal arbitral aqui em Dois Irmãos, e às vezes deu, nem sempre deu, e nós ainda estamos, na verdade, nem engatinhando, não começamos ainda, né? A ideia parece interessante, dependendo do posicionamento, e também, mas ainda não está em andamento. Eu pedi a palavra para mim aqui, porque acabou de chegar a Edilene Quilin aqui, é um outro assunto, a Edilene vai continuar conosco
enquanto nós estamos batendo um papo com a doutora Camila aqui. Doutora Camila, bom, as custas, então, tu acredita que se equivale ali, vai chutar isso? Dá para equivaler? É o que eu disse. Custas, qual é a tua pergunta? As custas, o que são custas? Se é o custo para a empresa, com certeza o arbitral... Os empresários estão se perguntando, o cara me deve X lá fora, eu tenho que cobrar dele, eu posso ir para o tribunal arbitral ou não? Eu vou ali e executo no fórum, essa é a questão. Bom, mas deixa eu fazer outra pergunta. Prazos e fases definidas. Quem define essas fases são as empresas ou é o tribunal? Aí é aquela coisa de que eles escolhem a lei que vai ser usada em caso de litígio, né? Então, como eu disse, existem conselhos, enfim, cada um tem seu regulamento. Se as empresas decidem que vai ser utilizada a lei do conselho tal, ela vai ter um procedimento de acordo com aquele conselho tal. Cada um tem o seu procedimento. Quer dizer, então tu tem que, olhando assim, pelas experiências que tu já deves ter lido, embora não tenha, aqui em Dois Irmãos, não tenha sido atuado nenhuma vez nisso ainda. Prazo, considerando o prazo do judiciário, poder judiciário, prazo do tribunal arbitral. Que tempo teria para um e para outro? Como eu disse, assim, o arbitral é uma média de 1 ano e meio, 2. Aí o judiciário é muito. Fórum de Dois Irmãos tem um prazo tal, Fórum de Novo Hamburgo tem um prazo tal. Tem várias que são muito mais demoradas que outras. Então o arbitral ele te dá mais essa segurança, assim, também. Tem um arbitral, por exemplo, que se eu e a Ivirene temos duas empresas que estamos litigando, nós contratamos um árbitro para nós dois. Por que demora tanto tempo se é só a questão da arbitragem? Demora tanto tempo, desculpa. Para chegarmos a uma solução. Por que tu fala em 1 ano, 1 ano e meio? Porque tu tem o pedido de instauração do tribunal, né? Da parte requerente. Tu tem uma resposta da parte requerida. Tu tem, às vezes, elaboração de perícia, elaboração de estudos, e aí tu tem uma decisão, tu tem sentar na mesa e conversar, tentar resolver. Tu tem, enfim, muitas... não é fases que a gente chama, mas assim, muitas variáveis, né? Às vezes pode demorar menos, às vezes pode demorar um pouquinho mais, como também no processo judicial. Mas o que diferencia o arbitral de novo, essa questão do conhecimento específico do árbitro, o que ajuda bastante, a questão do tempo, porque justamente por N razões, por esse árbitro não ter 13 mil processos, que nem aqui em Dois Irmãos, outros para julgar, ele vai ter menos processos, ele vai estar focado naquilo ali, ele vai ter um conhecimento específico, e para a empresa que escolheu isso, as duas empresas escolheram isso, que pressupõe também que as duas estão dispostas a ter, porque o judicial um é autor e um é réu, né? Ali não tem um requerente e um requerido no sentido de quem instaurou o tribunal, mas a ideia é que se consiga também conhecer os dois casos e conversar, quase que uma conciliação, assim, se tenta chegar um pouco no meio termo e se tenta conversar, e se eventualmente não chegar no meio termo, então tem a sentença. Bom, mas ele é arbitral, alguém vai arbitrar alguém ali no caso. Sim, sim. Então, queria te fazer uma pergunta assim, no caso, as empresas estão lá discutindo, debatendo, não tem acordo, alguém vai ter uma arbitragem. Uma das empresas pensa, foi rechaçado um pedido meu ali dentro. Aí ele pede a intervenção do judiciário. A ideia é que se termine o processo arbitral, tem a sentença. Sim, mas se a pessoa se sentir injustiçada, não pode Como eu disse, ela pode recorrer ao judiciário depois. Aí ela recorre como grau de jurisdição. Isso deve ser um grande problema, né? Isso deve ser um grande problema nos tribunais. A ideia é assim, que ele se contente com a decisão, porque ele optou por, que nem eu disse, ele optou por escolher aquele árbitro, ele deveria ficar satisfeito, e é o que geralmente acontece. Mas isso não pressupõe que... Mas o que nós notamos é o seguinte, as pessoas pressupõem-se então que uma sentença judicial de um juízo de primeira instância seria dada por acordo. Não, eu pedi um juiz, o juiz vai dar a decisão. Mas ela pela assim, não, eu vou recorrer porque eu achei que nisso não estava bom, ou naquilo não estava bom. E essa mesma fórmula, pelos teus estudos aí, ocorre dentro dos tribunais arbitrais também? Eu acho... Se repelem e vão a outros tribunais? Acredito que não, porque acredito que tem até uma certa resistência assim, do próprio judiciário, porque se tu optou pelo arbitral... Então, claro, tem aquela coisa de... Mas o judiciário não escolhe o que ele julga, né? Não, ele não escolhe, mas é que já tem uma... Não tem resistência de receber o processo, né? De julgar o processo, mas tem uma certa, assim...
Bom, mas esse cara que escolheu arbitrar agora tá vindo recorrer a mim e... Porque ele se sentiu injustiçado numa outra coisa. Esse é o TMA. E essa é a função do Esse é o judiciário. TMA. TMA? Tribunal Mediador de Arbitragem. Não é bem mediador, mediação é outra coisa, mas é mais ou menos... tem umas pequenas diferenças. Nós estamos falando exatamente, especificamente sobre o tribunal de coisa. Bom, tu participaste, Camila, em Porto Alegre, foi nesse final de semana? Foi dia 11, sexta É o retrasada. 4º CAEMP, PUC, Competição de Arbitragem Empresarial. Foi na PUC, mas tu citaste algum outro lugar que tem? Camargo, em São Paulo. Em São Paulo. Tá, então as faculdades estão tentando fazer, porque isso são fictícios, né? Sim, são casos hipotéticos. Como é que funciona isso que tu estivesse lá? Quando foi? Foi no dia? Dia 11 de março. 11 de março. 10, 11, eu acho. 10, 10 e 11. Aqui 9, na 10 e 11. Aqui na PUC em Na Porto PUC em Alegre. Porto Tá, Alegre. como é que É o quarto funciona- ano dele. Como é que funcionou isso? É um caso hipotético, ele é elaborado por um professor, no caso aqui da PUC foi elaborado por um professor doutor. As equipes, então, são formadas equipes que se inscrevem, equipes que advêm de universidades de todo o país e até de escritórios, às vezes de escritórios de advocacia tem a sua própria equipe. Esse ano, inclusive, ganhou uma equipe de um escritório. E elas se inscrevem, recebem esse caso e elas têm que montar uma defesa, uma tese para cada lado, tanto para o requerente quanto para o requerido. Ambos os lados elas têm que elaborar memoriais. Exercitário. Exatamente. Então elas submetem esses memoriais para a equipe avaliadora e nos dias então da competição, elas realizam a defesa desses memoriais escritos oralmente. Então existe um tempo designado para a equipe autora, requerente no caso, um tempo para a equipe requerida, os árbitros são 3, compostos por 3, ouvem as teses de cada um, podem interromper a qualquer momento, realizar perguntas, e aí depois tem mais um tempo para réplica, tréplica, e aí é avaliado, no caso, no dia, é avaliada a oralidade, a desenvoltura, a forma que ela conseguiu responder as perguntas e voltar para o assunto, e aí, além disso, também tem a análise dos memoriais escritos, então são 2 avaliações, do oral e do escrito, junta as pontuações e vai indo para a classificatória, tem fases até que se tenha vencedor ainda, que nesse caso foi um escritório de Yuri Dantas. Na verdade é um treinamento. E participam profissionais profissionais como tu, já está advogando, e estudantes ou só profissionais? Como nas equipes só graduandos ou até um ano depois de formados. E árbitro geralmente pessoas que conhecem a área, né, que tenham algum tipo de experiência e que sejam formados. Então, as faculdades estão ganhando com isso? Eu acho, cada vez mais propagar e tornar familiar esse tipo de resolução de conflito. Tornar familiar não só os estudantes, mas a comunidade acadêmica como um todo mundo é convidado para ir olhar. E traz, como eu disse, no caso da CAEMP, acho que foram 22 equipes de 8 estados, então tem toda essa... CAEMP é esse da PUC que tu participaste. Exato, sim, CAEMP é da PUC, exatamente. E tornar mais familiar e desenvolver também nos alunos a oralidade, esse conhecimento específico do direito, né? Aqui no caso, então, direito empresarial, o caso foi dado para a gente agora aqui na competição da PUC, envolvendo 2 empresas. E desenvolver os alunos, né? Desenvolver o conhecimento científico, conhecimento técnico, conhecimento Valeu a pena? do direito. Muito legal. A experiência é muito legal. Existe a arbitragem ad hoc, né, por um, e existe a arbitragem institucional, que é quando tu compõe o tribunal. Qual tu acreditas que funcione mais? Eu acho que depende muito do caso, mas o tribunal, ele te permite trazer 3 pessoas de ramos específicos. Por exemplo, pode trazer uma do direito, uma da engenharia e uma, né, que tem formação em psicologia, digamos assim, para tratar de uma forma mais... Te permite trazer 3 pessoas para falarem sobre o mesmo assunto,
que é a mesma coisa que acontece no segundo grau, né? Mais opiniões. Ou turmas. Exato, exatamente. No caso, acredito que mas depende muito, né? Porque daqui a pouco são empresas pequenas, menores, e aí é um custo mais elevado, então poderia ser só um também. É isso que eu estou te falando. De repente, se tu não formar o tribunal e formar o ad hoc, pode parecer mais interessante, como são pequenos valores também, né? Um valor mais caro as pessoas não vão. Exato. Hoje, para se cobrar, até recentemente se dizia que fazer cobrança de um valor no Poder Judiciário para executar uma dívida, um crédito que tu tinha, se ele fosse abaixo de X mil reais, não valeria a pena porque tu ia perder mais dinheiro investindo para cobrar aquilo. Depois, agora já tem as pequenas causas, né? Então, nos tribunais de pequenas causas, comparando os tribunais de pequenas causas e os tribunais arbitrais, pelo conhecimento que tu tens hoje, assim, o que tu diria? É vantagem ir para o tribunal de pequenas causas ou é vantagem ir para o tribunal de arbitragem? De novo. As pequenas causas. Porque as grandes questões estão nas pequenas causas. Porque em multinacionais tudo bem. Eu acho que a arbitragem é mais voltada para casos mais complexos. Mais complexos. Teria alguma empresa em Dois Irmãos, por exemplo, assim, que tu olhas assim, que poderia participar disso? Erval, né? Erval. Acho que trata com Carrano, Virt, Kunzer Internacionais. Ou isso são outros? Eu acho que como é só calçadista, é uma cultura aqui de Dois Irmãos que conhece tanto calçadista. Eu acho que isso pode se manter aqui no Judiciário de Dois Irmãos mesmo. Eu acho que tem aparato para isso. Agora, quando tu lida com vários segmentos, que nem Erval, várias áreas, né? Vários tipos de direito e multinacionais e números estratosféricos, eu acho que talvez seria. Não sei se não utilizam, né? Eu não sei, mas poderiam. Nem sei se utilizam. Eu falei antes que eu não sabia. Tu estás participando da questão. Nós notamos que tu te movimenta em relação a isso. Tu vais nesses encontros, vai. Com que foco tu vais nisso? Tu está querendo atuar nisso em Dois Irmãos ou não? Claro, claro. Eu não sei se Dois Irmãos, ainda nesse estágio, tirando o Erval, ele já traz assim uma demanda para isso, assim, não sei. Mas eu não preciso ficar distrita a Dois Irmãos, né? Não é. Mulher do mundo. Somos internacionais. Mas se quiserem também, a gente está aberto. Além do que, esses 73% das multinacionais estão dispostos, né? Todo tem que mundo ter alguma vantagem, né? Alguém tem que dar junto, né? Tem que dar junto. Na verdade, tem uma questão das leis das SA, não sei se tu chegasse a estudar mais a fundo, né? Porque as leis das SA, ela praticamente convencionou, pelas leis das sociedades anônimas, que as empresas que tiverem questões societárias, ou seja, a pessoa que está envolvida dentro da questão da SA tem que resolver o problema dele através da questão. Eu acho que é o futuro. Eu acho que cada vez mais, assim, a gente vem vendo. Quando eu estudava, eu estava sabendo muito bem o que era. Quando eu estava na faculdade, começou assim com alguns colegas comentando. Hoje eu vejo que o negócio está tomando proporções cada vez maiores em São Paulo, então, né, a gente tem essa Camargo aí, já acontece há um bom tempo, e o próprio tribunal de lá está muito mais acostumado com esse tipo de questão. Então, eu acho que vir para cá, para a região sul, é só uma questão de tempo e de conhecimento. Eu acho que das pessoas irem se familiarizando mesmo com a questão, com a arbitragem, e verem que é uma resolução de conflito muito mais segura, eu acho, do que o judiciário em determinadas questões mais complexas. Como todo advogado, tu deve ter estudado filosofia do direito. Sim. Então, dentro da filosofia do direito, analisando, por exemplo, hoje o Brasil, nós somos um país que tem o monopólio da justiça está na mão de um dos três poderes, que é o poder judiciário. Mas existe, digamos assim, o Brasil se integra dentro de um sistema chamado capitalista, né? Que também pode ser traduzido por socorro-nos quem puder, salve-nos dentro de tudo que a gente... E os países que são capitalistas clássicos, como por exemplo, nós citamos antes aqui, tu também concordaste, nos Estados Unidos, é muito utilizado o sistema de justiça arbitral, né? Justiça
privada, né? Tu acredita que o Brasil pode evoluir rapidamente para essa questão de perceber, digamos assim, que o monopólio da justiça nas questões negociais especificamente, não nas demais questões, mas nas questões negociais, seria vantajoso? Tu acha que o Brasil pode evoluir nessa questão? Tu está dizendo que está tomando conta, mas tu pessoalmente, qual é a tua opinião? Acho que nada do Brasil é muito rápido, né? Mas a lei é de 96, o que para nós no direito a gente acha relativamente novo, mas também já tem um tempinho, então eu acho que sim. Eu acho que começou pela região sudeste, São Paulo, eu acho que está vindo para cá, eu acho que a região sul talvez seja a próxima e, quem sabe, se alastre. Eu acredito que sim. Eu acho que no momento em que tu começa a ver na prática que é muito mais vantajoso e que essa prática vem tomando cada vez mais uma proporção maior, cada vez mais cotidiana, e que isso vem sido trazido então por pelas grandes empresas de São Paulo, dessas cidades maiores, conhecidas assim. São Paulo é mais utilizado. Muito mais. E no Rio Grande do Sul, Caxias, que é o grande motor da economia industrial do Rio Grande do Sul, funciona mais lá do que, por exemplo, em Novo Hamburgo, Pelotas ou Santa Maria? Eu não tenho conhecimento real assim sobre isso, mas eu sei que o nosso tribunal o Tribunal de Porto Alegre, né, enfim, ainda não tem grandes decisões, grandes conflitos nesse sentido, assim, grande jurisprudência sobre isso. Mas tu tem esperança? Sim. A esperança é a última que morre. Estamos falando com a doutora Camila Milov aqui, batendo papo sobre tribunal de arbitragem. Tu usaste uma outra expressão aí, né? Doutora Evilene também, você é advogada, né? Não sou advogada. Achei que era advogada também. Mas a gente foi pioneiro aqui no TMA, depois fechou, junto com o seu Osmar. Em vez de falar siglas, fala a frase completa. DTMA. TMA, Tribunal de Mediação e Arbitragem. E teve bastante pessoas aqui, né, que iniciou a gente. Tinha até um quadro no Fantástico sobre isso. E a gente fez bastante mediação, principalmente de cobranças de loja com pessoas, de vizinho com vizinho. E era muito bacana, né? Trabalhávamos, na época, voluntariamente, o Rogério Hofmeister, o Márcio Slaviero, o Edson, um advogado que lá foi embora, e a Carla Fritz. Tinha bastante. Eu acho que a gente fazia plantões. Também é uma forma de desafogar o judiciário. Foi o primeiro lugar que teve um tribunal constituído desse aqui. E fechou, né? Não sei. Aqui a gente fechou pelo seguinte, a gente tinha bastante causa, mas para a gente manter, nós tínhamos que nos unir e pagar aluguel, e pagar isso, e pagar aquilo. Então, de repente, começou para alguns ficar bem pesado, porque o valor que a gente recebia no início não era tão para dar conta dessas custas, porque tu tinha que manter sala, sabe? E aí, nesse período já tinha, já existiam as pequenas causas? Já existia. E ainda assim as pessoas iam lá com você? Sim, bastante. Qual era a briga? Porque a briga dos tribunais de arbitragem aqui é que a pessoa aceite lá, né? Qual era a briga de vocês? Na época eram cobranças pequenas de lojistas, assim, com a pessoa que há tempo não pagava, daí para mediar, para trazer esse valor. E teve bastante valores que retornaram para as lojas, mas havia também briga de muro que caiu no lugar, o vizinho que incomodava, que jogava uma terra para lá, outra terra para cá. Aí os colegas às vezes tinham que visitar para ver qual solução tomar. Era muito bacana, a gente gostava muito, sabe? Tá, iam visitar se o vizinho aceitasse. Na verdade traziam dois, geralmente eles aceitavam, porque cada um queria ter razão, né? Sim. Aí lá para ver quem é que tem razão. Todo mundo tem razão. Aí era uma conversa de um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, sabe? Era muito bacana, sabe? Nós vamos começar a conversar com a Evilene aqui. Um abraço aqui para as pessoas que estão junto conosco, Beatriz Clau, a Lígia Chile, a Hildegard Weber, a Daiane Bieresk Neuhaus. Boa noite, mandando beijos, Evilene e Camila. Essa é torcedora de vocês aí. A Claudete Greff Bom junto conosco, Gabriel Stout, obrigado. Rejane Moyer, Maria Holtz Miller, Maria Odete W dizendo boa noite, Alain, um abraço para todos
Vocês aí do Jornal dos Irmãos, programa muito instrutivo das áreas específicas. Estamos conversando. E eles estás aqui hoje para te convidar para falar de coach, é isso? Me convidaram um pouco para conversar sobre coach. O que é coach? Coach é você pegar uma pessoa, ou a pessoa que se permite de um estado que ela está, para um estado que ela deseja ir, né? E ela não está conseguindo esse caminho. Opa! E aí, como é que funciona isso? Aí vai depender de cada caso, né? De cada pessoa, como ela quer chegar, onde ela quer chegar. Muitas vezes ela está na mente muito confusa e é isso que a gente vai trabalhar, né? Com perguntas. Não é o coach que vai fazer o caminho, é a própria pessoa, dentro das perguntas, ela vai encontrar o caminho que ela quer ir. É como um treinador, mais ou menos? Começou com o Timothy Garrett, que era um treinador de tênis, e ele escreveu um livro. Qual é o nome dele? Timothy Garrett. Ele escreveu um livro que se chama O Jogo de Tênis Interior, que é você ver e você se ver, não no sentido de que é como se fosse um espelho. Por que eu fiz aquela jogada? Meu pensamento disse algo, mas eu não consegui jogar aquilo que o meu pensamento disse. Por quê? E aí ele começou a fazer os tenistas a ganhar, né? Porque eles começavam a se analisar. Eu fiz a jogada assim, peguei a raquete assim, imaginei que era assim, mas não era assim. Por que não foi assim? Porque aquela situação que eu fiz assim, saiu assim. E aí ele começou a instruir. E aí outros times, depois do livro, começaram a contratá-lo e fazer novos treinadores. E aí começou a surgir o coaching. Que maravilha. Nós tivemos aqui, tem bastante coach, Luiz Irmão. Tem bastante. É uma coisa que está proliferando bastante, que é coach, né? Esse dia teve um rapaz aqui, não recordo o nome dele, era coach de um time que ficou campeão aqui. Eu acho que é a Balança Rede, né? Acho que era do Balança Rede. E aí os rapazes que estavam, os jogadores que estavam aqui junto, elogiaram muito ele, dizendo que depois que ele entrou no assunto, ele meio que focou, né? Tipo um mental coach, assim, não sei se um coach focal mentalmente, os objetivos deles lá dentro da coisa. Isso funciona para vários setores, por exemplo, no caso deles era para futebol, né? Mas no caso que tu está dando específico é para tênis, continua em esporte. Não, no caso que tu desse específico, mas funciona para quais outras áreas? Para todas as áreas, né? Inclusive tem uma entrevista do dono da Microsoft, qual é o nome dele? Bill Gates. Isso, onde ele fala... Bill Gates. Isso. Onde ele fala que ele estava conversando com outro proprietário de uma outra empresa e contando as coisas dele com dúvidas e outras, você precisa de um coach. E ele disse, precisa de um coach para quê? Né? Para você organizar essas situações que você está confuso para chegar no teu objetivo. E a partir dali ele começa a fazer um trabalho com coach. Por exemplo, no CFC 2 Irmãos, no meu trabalho também, nós somos 5 vezes campeões no futebol, porque o Jair é coach, nosso time vai pingar, nossos instrutores vão para frente, nós jogamos contra o Estado, contra todos os outros CFCs. A gente vai fundar. A diferença de compromissado envolvido é fantástica. E atualmente digamos assim, num bacon, né? Num jogo, tem um ovo e tem um bacon. A galinha está envolvida. E o porco está compromissado. Tá, mas assim, ações do dia a dia, práticas de coach. Tem tanto coach que eu fico impressionado com isso. Nós passamos por uns 20 coaches por aqui. E eu nunca tenho, eles sempre estão aqui, não especificamente como coach. Legal que esteja aqui para explicar isso para nós agora. No dia a dia de uma empresa, onde se precisa de um coach? Precisa bastante para potencializar o trabalho das pessoas que estão lá. Por exemplo, a gente iniciou já no passado coach com nossos instrutores, treinamento com os alunos que vêm lá também, quem se dispõe, porque não adianta, vamos fazer um coach, nem todo mundo quer. Então tem que se permitir, não, eu vou fazer, isso é bom para mim, é legal. Os alunos das autoescolas também, a gente também faz com os alunos, então a gente envolve bastante. Eu, particularmente, eu trabalho bastante com mulheres. Eu até, depois dos meus cursos, eu criei um treinamento que sou mais mulher. Eu tenho visto no Facebook. Porque eu vi muito a necessidade da mulher se autodesenvolver. Assim como foi para mim. Porque você chega numa certa idade, e isso falando da mulher, né? Acredito que o homem também, né? Que a gente vê bastante nos cursos. Mas falar especificamente da mulher, até porque é o mês da mulher. Então,
A gente, mulher, Mas no mês da mulher, genial. Porque mulher é mais legal, né? É mesmo? No mês da mulher eu vi uma parada do exército chinês com as mulheres, né? Então no Facebook, é espetacular aquilo lá. É mesmo. Então a mulher vai indo, chega numa idade que começa uma confusão meio que mental, né? Sigo esse caminho, sigo aquele caminho, o que eu vou fazer, não decido, como é que eu vou decidir. E eu também estive nessa, já tinha construído minha família, já tinha construído meu trabalho. Então eu vim de uma família muito pobre e eu acreditei que eu evolui bastante. E aí quando tu tá lá em cima, tu pensa, e agora para onde que eu vou? Eu já estou bem aqui, mas não estou satisfeita. Aí eu comecei minha evolução interna. Sabe? Fui começar a buscar outras ferramentas. Eu tenho tudo, agora eu vou para onde? Sabe? Porque quando a gente começa a acreditar num sonho, que foi o que eu fiz, eu acredito, então eu cheguei aonde eu imaginei além. Estou bem, estou ótima, mas agora eu preciso fazer algo. Aí eu pensei, não só para mim eu vou fazer algo, vou me encontrar, também ajudar outras pessoas. E aí que eu comecei a fazer treinamentos e cursos, e cada vez que eu vinha de lá, de alguns cursos que eu realizava, aí havia algumas dificuldades de alunas, coisa e tal, aí a gente conversava, dizia, você não quer fazer tal coisa, para melhorar? Porque daí eu já parti também para o PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então, você não quer, né, fazer um trabalho de PNL, com coach? Aí as pessoas, algumas queriam, algumas não queriam. E as que queriam, e se saíam muito bem. Eu até me impressionava, porque no começo pensava, será que isso aí vai dar certo? E aí eu via que dava muito certo para quem se permitia, para quem queria, dava perfeito. Aí eu fui fazer um curso de renascimento, que você vai trabalhar desde antes de você nascer, a gestação, com respiração. E aí eu trouxe isso também, aí eu via que as pessoas voltavam, Vilene, agora, coisa e tal, né? O pessoal que vinha até lá, vamos fazer uma outra situação. E aí eu ia e cada vez eu via que a pessoa melhorava, assim como eu, que eu voltava de lá. E no início eu queria muito ajudar quem estava comigo, ajudar as pessoas que andavam comigo, porque tu volta assim com muitas técnicas, recursos que tu quer passar. Aí as pessoas, algumas pensam, isso aí virou uma religião? Não quer? Depois de um certo tempo, tu começa a ver que tu só pode fazer com quem realmente quer, com quem se permite. Então aí você começa a se recolher. Preconceito, né? Eu acho. Aí tu começa, aí a pessoa te conta uma coisa, tu quer ajudar, não, a situação aqui tá bem, aí tu pensa, então tá bem assim, vai ficar assim. Tu poderia melhorar, tu poderia orientar, mas enfim. Então, Laura tá dizendo mãe maravilhosa. Pode seguir falando, né? Então, eu estou mandando uns abraços, as pessoas mandam para cá. Mas eu fico chateada se eu não leio. Um abraço para a Laura também. As minhas filhas, elas já estão encaminhando também nesse sentido. Eu gosto São três? São três. Três, gente. E elas colaboram muito com os treinamentos. Elas trabalham. São trigêmeas. Foi as primeiras ou foi da Adriana as primeiras trigêmeas? Da Adriana, na verdade foram do Brigadiano, que foi embora, que eram os primeiros da igreja da Adriana. Ele foi embora, né? Depois veio da Adriana e depois tu, né? Na verdade foi Ana. Mas as duas são três meninas. São três meninas. Adriana é 2 meninos e uma menina. Mas a Adriana, ela é também muito a minha inspiração. E eu acredito muito nisso de laços, né? Então quero mandar um abraço para a Adriana, que deve estar ouvindo também, porque eu conversei a história dela e ela me passou dicas que foi muito importante para mim me engravidar e ter minhas 3 filhas. Tu imagina, doutora Camila, 3 numa pegada só, assim, 3 mamadeiras, 3 fraldas por dia. Primeiros dias, as pessoas não sabem, os primeiros dias 10, 12 fraldas por dia, aí tu vai multiplicando 36. Eu acredito muito assim que as situações, Deus, o Criador, o Universo vai te dando para te se desenvolver. Tu és criacionista, então? Como? Tu és criacionista, então? Sim. Então tu vai acreditando, porque para mim, cuidar 3 não foi difícil, porque eu já fui cuidando dos meus irmãos mais novos, sobrinho e isso. Então para mim 3 era muito fácil. Nossa. Então, 3 para gaúcho roubada, né? Se fosse outro estado, ele ia reclamar. Nós não, 3 vai bem. E sempre tem uma familiaridade, né?
porque a questão, por exemplo, tu é uma mulher de nativismo gaúcho, né? A gente sempre te vê envolvida nesses assuntos, e nós gaúchos, nós temos uma afetividade coletiva muito grande, assim, é tio, é tia, é primo, todo mundo se ajuda, né? Muito bom. Então, voltando ao coach, e daí? Então, a partir daí, né, eu parti primeiro, na verdade, foi para a programação neurolinguística, que é o PNL. E que para mim foi a base de tudo, para tu trabalhar os teus conceitos, né, a tua base. Aí depois eu fui para o renascimento, aí depois eu fui para o coach, onde eu conheci então o José Roberto Marques, que é do IBC, do Instituto IBC, que é o presidente, foi maravilhoso. Até eu agradeço muito ao coach meu lá de treinador, que é o Marcelo Soares, foi fantástico. Depois eu fui conhecer o Paulo Vieira, que é o Master Coach do Brasil, o mais conhecido, né, do Brasil, que é o Paulo Vieira. Inclusive, eu sempre tenho uma sorte danada, acho que eu sou muito iluminada, abençoada aqui para todos. Eles sempre me veem, sempre me abraçam, sempre me beijam no meio de 3.000 pessoas. Sempre digo, eu sempre... uma programação neurolinguística. Eu faço poder mental. Eu acho que foi uma PNL, uma programação neurolinguística, onde eu ver alguém, eu vou ser visto. Mano. Porque eu disse, Paulo Vieira vai me ver no curso dele, todo mundo riu, e ele me viu e ele veio e deu certo. Bom, aí eu fui fazer o coach. O PNL, a programação neurolinguística acredita que tu tem que ver para crer ou crer para ver? A programação neurolinguística, ele vai tratar das tuas crenças, principalmente, que é o seguinte, você pega muitas crenças que não são tuas. Aí você começa, tu ouve quando é pequeno, minha filha vai ser isso, minha filha não consegue aquilo. E algumas, tu mesmo de ti mesmo, né? Não consigo, não posso, isso é impossível. E aí tu criou aquilo e, digamos, vem a Camila e diz, nossa, Ivirene, isso aqui é tão fácil, tu consegue, e tu, eu não consigo. Porque é uma crença que te trava, te limita, te bloqueia. São os recalques, né? A programação neurolinguística vai trabalhar isso, te desbloquear dessas coisas que alguém ou você mesmo criou, né, na tua cabeça. Ou situações que você tem medo, que você não consegue fazer. E a programação neurolinguística veio com o Richard Ludder e o John Grinder na época da Segunda Guerra Mundial. Porque os soldados iam para a guerra e quando eles voltavam muito violentos. Eles traziam a guerra junto. O corpo vinha, né, para cá, mas a mente estava lá na guerra. Aí eles brigavam. É uma questão de estresse pós-traumático, não é? Também, que é muito comum em soldados. E aí os americanos que estavam trabalhando... Chama-se neurose de guerra. Que estavam trabalhando, então, a mente, conhecimento, começaram a pegar esses soldados que já não tinham mais o que fazer, porque violentavam as esposas, coisa que eles não tinham feito muitas vezes na guerra, eles faziam em casa. E aí começaram a trabalhar, começaram a ver que eles estavam violentos porque a guerra estava na mente deles. Então, alguma coisa eles tinham que, né, tirar aquele peso. E aí começaram a trabalhar. E aí começou a surgir a programação neurolinguística. Tem uma questão de análise também, né? Assim, de psicologia também. Tem a psicologia FLU, que se chama atualmente, né? Que é a psicologia positiva, que trabalha muito a programação neurolinguística. Se vê que na guerra não adianta, né? A guerra liberta o pior que nós temos. A guerra sempre vai libertar o pior. Bom, sobre os coaches especificamente, Ivirene, tem coach de muitas coisas aqui. Tem. Muitas coisas. Tem coach para empresa, tem coach para estudar, tem coach para saúde. Existe uma divisão de coaches? Assim, vocês fazem esses cursos, fazem especificamente para isso ou para aquilo? Não? Na verdade, eu fiz primeiro o Coach Life, que é o Coach Vida, que é tu. Sim. E depois eu fiz o Coach Integral Sistêmico, que são todas as áreas. Dentro desse, você vai escolher, tu vai estudar todas as áreas e tu vai escolher o Coach Saúde, o Coach Financeiro, o Coach Relacionamento. O Coach Financeiro, no caso, não precisaste, né? Já vinha bem nesse departamento. Então, daí tu vai trabalhar aquelas situações. Tem o Coach Cristão também, dentro da espiritualidade. Então, o coach integral sistêmico abrange tudo isso. E daí tu vai, depois, quando tu sai de lá, eu vou trabalhar aqui o coach financeiro, que eu trabalho com financeiro. Tu tem que escolher. Não, tu não precisa escolher. A pessoa que vai, se quer trabalhar todas as áreas, vai trabalhar, né? Entendeu? Por exemplo, tu tem experiência em empresa, vai fazer o coach de empresas.
Por exemplo, eu tenho aqui a Rafaela Mello, que ela é nutricionista, ela é coach de saúde, ela é coach de nutrição, porque ela está dentro já da área dela, então ela vai trabalhar o Qual é a diferença com saúde para nutrição, se ela já tem a nutrição? Pois é, ela já tem todo o conhecimento de nutrição, ela vai levar o coach para o lado que ela conhece. O coach esportivo vai trabalhar, eu sou do esporte, faço educação física. Mas eu digo assim, qual que é a diferença? O coach, o que ele vai tratar, que tipo de área ele vai tratar que já não abarque, que a nutrição já não abarque? Ele vai tratar mais com essa questão interna, assim? Exatamente, por exemplo, tu comes um alimento. Aí tu, eu estou trabalhando aqui na nutrição, não vou comer tal alimento. Aí tu não consegue. Chega na hora de ver, come. É isso que ele vai trabalhar. Teu pensamento, por que você está fazendo tal ação? Entendeu? Qual é a ação? O que você vai fazer? Sabe? Por que você, quando bolou um esquema todo, vou sair, jantar fora, só algumas coisinhas. Aí você viu aquele pudim maravilhoso e o teu eu, que não é aquele que tu programou, eu vou comer esse pudim. E nem dá tempo do outro tomar uma atitude. E qual é o índice, Ivilene, de efetividade das coisas? Por exemplo, o programa da programação neurolinguística, né? Talvez o mais famoso dos programadores neurolinguísticos do Brasil tenha sido o Dr. Gair Ribeiro, que já era uma sumidade, que era cardiologista, que tinha sido diretor internacional da Medley, vinha de um ambiente intelectual assim, pesado, né? E ele se tornou aqui no Brasil um dos precursores, assim, né? Que trouxe lá início dos anos 80, muito famoso. Agora está mais velhinho, de vez em quando eu até escuto ele, acho uma pessoa muito inteligente, né? Mas na programação neurolinguística parecia uma coisa meio mágica, né? Então vai lá e faz isso, logo vai ter aquilo, meio determinista, assim. E ele criou eu vi numa palestra que ele deu uma certa vez, como jornalista eu sou obrigado a entender um pouco de tudo, né? Então tem que todas as coisas, para acompanhar todas as coisas, né? E ele disse uma coisa, que os neurônios tinham uma linguagem, doutora Camila, né? Qual seria a linguagem dos neurônios? Então, os nossos neurônios, né, no fazer a sua sinapse, eles fazem o entendimento, eles não pensam, eles apenas agem. Então eles agem em cima de um pensamento que tu impregnas em cima dele. Então, foi uma brincadeira muito interessante que ele disse assim, São Tomé estava errado, porque São Tomé tinha que ver para crer. Na verdade, tu tens que crer para ver, porque os neurônios, tudo aquilo, o cérebro, neurologicamente, tudo, segundo o Dr. Leibler e o pessoal da PNL, tudo aquilo que tu disseres para o teu cérebro, e confirmares para o teu cérebro, e reafirmares para o teu cérebro, ele acredita. Ele literalmente acredita. Né? Então, essa seria a linguagem dos neurônios. A linguagem dos neurônios é a crença do pensamento. Né? É muito interessante. Isso é científico. Eu acredito que sim, sabe por quê? Parece mais psicológico, assim, né? Não? Sobre um ponto de vista psicológico, sim, mas há muitas teorias, muita prática da PNL. Então, claro que tudo tem coisas mágicas no meio, né? O mundo é mágico, né? Se nós olharmos assim. Mas, por exemplo, eu ensino para os meus filhos, vou te dar um exemplo bem simples, assim, eu ensino para os meus filhos, desde pequenininho, porque toda criança cai, toda criança se machuca, toda criança se corta, toda criança, Deus queira que não, mas se quebra, né? Sim, vai ter sentir dor. Quando tu sentes dor, a tentativa da criança, dos meus filhos, como de qualquer outra criança, é começar a chorar. Tá. Aí eu tive que pensar, como é que eu vou ensinar para eles superar esse assunto, né? Porque tu indo nas mães, né? A hora que a Camila for mãe, ela vai entender isso aqui. Tu fica desesperado pelo sofrimento dele, mas tu tens que ensinar alguma coisa para ele superar o jogo, né? Porque não adianta só, deixa chorar. Sim. O que normalmente se faz? Pega no colo, abraça, acaricia, assopra, aquece, passa as mãos, faz de tudo. Aí eu disse para ele assim, eu preciso te ensinar uma coisa aqui. A dor, todas as coisas gostam de alguma coisa. A dor gosta de choro. A dor gosta de choro. Então, quando estiver doendo, se eu choro, a dor fica forte. O alimento da dor é o choro. Se doeu mais, eu choro mais e a dor aumenta. Quanto mais eu choro, mais a dor aumenta. E eles ficavam me olhando, os olhando estralados. No entanto, ela tem um medo, ela corre da risada. Tu não vai acreditar, mas ela corre da risada. Se tu conseguires rir,
A dor vai se mandar. Eu não consigo. Não, mas tu tem que tentar mesmo. Mas como é que eu vou rir se eu estou chorando? Ria, simplesmente sorria. E aí tem uma coisa científica. O cérebro, ele faz ações e reações de oposição. E na ação e reação por oposição, um riso, que é uma energia positiva, sempre supera uma energia negativa. E eu várias vezes, eu testei isso com meus filhos, várias vezes. Eles estão lá chorando, eu disse, então dá um riso. Mas um riso. Ele, não, tenta, dá apoio. E pô, você vai lá. Porque a dor tem muito do fator psicológico, da crença. Então tem uma coisa científica. Eu não conseguiria provar exatamente, mas eu percebo que existe uma coisa científica nisso. Que aquilo que você crê é aquilo que ocorre. E o cérebro reage pela última ação tua. É a tua fisiologia do teu corpo é o que vai ditar. Então, se tu vê alguém com depressão, ela vai estar com a boca para baixo, os olhos assim. Se ela começar a mudar, sorrir, logo a depressão vai embora. E mesmo que eu não esteja com vontade, se ela fizer, ela vai muda o jogo. É um jogo, porque a tua fisiologia, a tua mente vai entender que você não tem mais aquilo. É por oposição. O cérebro raciocina ele não raciocina, né? Ele age por oposição. O cérebro não raciocina, ele simplesmente age. Que pensa uma outra coisa. Que nós não sabemos onde está, mas é outra coisa. E uma coisa, como tu falou assim, tu ri, a mente, digamos assim, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Exatamente. Porque tu imaginou para ela é real. Então, se tu vai rir, vai começar a dor diminuir, as coisas diminuir, aquele teu baixo astral passar. Se tu levantar de manhã com uma carga pesada, vai passar o dia inteiro. Aí quando tu começa a sorrir e melhorar, automaticamente tudo começa a ficar mais leve. E tem as memórias mnemônicas, né? Por exemplo, se eu falar assim que espremer um limão em ti, o que acontece? Vou espremer um limão na tua boca, espreme um limão na tua boca, o que é que tu pensa? Imediatamente tu saliva. E aí tu vai mas não tem limão nenhum na mão. Né? Sim. De repente tu saliva. Tem gente que entra em surto numa sala escura e se assim, vem uma cobra. As pessoas entram em surto e são capazes de ser picadas por uma cobra. Eu tive uma amiga boliviana, que ela morava em Novo Hamburgo, ela ia na cidade ginástica, uma piscina maravilhosa de ginástica, e ela nunca nadava, um calor, e nós brincávamos com ela. Ela era boliviana, morava em Novo Hamburgo, trabalhava numa multinacional em Novo Hamburgo. Então ela não vai entrar na água, não. Por que, Tânia? Tenho medo de levar uma mordida de tubarão. Até então ela ligou, Tânia, olha bem. Tem a história dos placebos também, né? Até de dar remédio de as pessoas acreditam. Placebo é uma prova de que é possível. Não, eu acho, mas a minha questão era se será que isso não está num lugar da mente que é mais psicológico, assim, do que efetivamente científico e biológico. Também é científico, né? Porque ninguém sabe se existe o subconsciente do qual falou Freud, o id, o ego. Como é que eu sou 13? Eu sou um, né? Que conversa é essa, né? Entendeu? Então depende do cara que diz que eu sou 13. Eu sou um pouco... Sempre a dúvida. Eu sou um pouco, acho que suspeito para falar, porque eu sou formada em Direito, mas eu sou meio freudiana, então... Eu sou Reichmann. Mas é interessante você ver Todo mundo diz que Reichmann é uma pouca vergonha. É interessante que tu falou da tua amiga, que eu quero contar de um amigo que ele deve estar vendo, mas não vou dizer o nome. Então vamos entregar. Eu já havia um curso, esse chamado TR, que vocês já ouviram, e ele tinha muito medo de ir no curso. Eu inventei trocentas coisas para ele que ia ter no curso, e tem um momento que ele desligou as luzes, e quando desligaram as luzes, ele subiu numa parede. Porque ele imaginou que ia soltar lagartos. Porque eu dizia, no exército, eu falava para o exército não é nada perto desse curso. Eu queria, sabe, porque para mim quando me apavora, eu chego lá e a coisa é pouco, eu digo, sempre foi pouca coisa para mim, né? Tem muitas coisas, mas a programação da linguística, ela tem uma coisa mais ou menos assim, ela tem uma coisa muito interessante nela. Não é que vai funcionar 100%, nada funciona 100% no planeta, né? Nós estamos aqui vivendo, né? No dia a dia. Nem o Tribunal Arbitral ainda funciona 100%, mas daqui a pouco vai funcionar. Algumas coisas funcionam e outras não funcionam.
Mas, gurias, eu queria fazer um agradecimento, já me informo aqui que são 20 horas e 8 minutos aqui, eu não consigo ver o horário de onde eu estou aqui. Queria fazer um super agradecimento para a Evirene aqui, comparecimento. Achei muito legal aqui essas explicações sobre coach, Evirene. E tu, uma última pergunta que eu queria te ter antes de nós encerrarmos contigo aqui, com a doutora Camila também. Tu aplicas isso dentro do CFC? Não, eu tenho esse treinamento que eu faço em Novo Hamburgo, que eu fiz aqui em Dois Irmãos. Esse Mais Mulher. É o Mais Mulher. Sim. E para quem quer conversar, tem dificuldades no aprendizado e aceita, eu faço. E também tem pessoas que vêm até minha casa, que a gente está montando agora um consultório, então também, né? Então, atualmente, tem pessoas que vêm até a minha casa, a gente faz também. Então, eu sempre estou disponível para orientar, para ajudar. E a terapia alternativa estão em alta agora, né? Não, agora, a partir de agora, o SUS vai, inclusive, pagar em posição de mãos. Né? Eu fiquei impressionado. Mas um beijo de mãe cura? Cura. Eu sou a prova de que um beijo de mãe cura. Eu sou a prova de que a mão de mãe cura. Quando eu brinco... É a programação do Ringo. Mas é óbvio, não, a mãe está chegando, chega! E Deus por trás desse negócio, né? Não tem, né? Mas nós brincamos assim, mas agora tem 20 novas terapias que são holísticas, né? Chamadas assim, alternativas, né? Que estão sendo aplicadas, porque nos Estados Unidos tem muito hospital em que os médicos operam e posteriormente vão pessoas lá impor as mãos e transpor energia positiva para as pessoas. Não acredito em energia positiva. Tem alguma coisa científica nisso. Com certeza. Né? Então as pessoas veem. Guilherme, obrigado, Guilherme. Obrigada a você. Doutora, boa sorte na arbitragem. Ainda espero lhe ver na GM Internacional, ou pelo menos na Pirelli. Se não, me chama. Muito obrigada. Uma grande honra tê-las aqui. Muito obrigado às pessoas que estiveram no programa, que curtiram o programa, compartilharam o programa. Obrigado, Guilherme, na nossa técnica, a Sofia na produção, ao Jornal dos Irmãos que nos mantém aqui com as assinaturas dos seus assinantes, né, que é quem mantém esse programa. Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe a cada um, que possamos dormir em paz essa noite e voltarmos amanhã para um novo programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Tchau, pessoal.